Não em Deus também é a resposta. Deus, eu preciso de uma resposta. Aí Deus fala, não. A gente fala, não, eu preciso de uma confirmação. Aí Deus manda outra pessoa confirmar. Qual a resposta? Não. Não, pera aí, eu acho que ele não está entendendo. Senhor, eu preciso de uma resposta. Na verdade, muitas vezes a gente está dizendo, Senhor, eu preciso a resposta que eu quero. E Deus está falando aí, quando a resposta que você quer é o que te mantém, você pode se frustrar. Mas quando a resposta que eu te dou é o que eu tenho para você, irmão, fique em paz. Pode tudo estar desmoronando, mas você está guardado em Deus. Por isso a minha palavra é, entenda o que Deus tem para você, se firme a essas promessas e não desista. Você pode repetir isso mais uma vez, diga, eu não vou desistir. E a boa notícia que eu tenho para você, talvez não tão boa assim, se alguém estava acreditando que dava para ir levitando, é que entre um topo e outro você vai ter que enfrentar vales. Jornada de fé não diz respeito apenas a gente saber lidar com os topos. Diz respeito principalmente a gente permanecer de pé nos vales. Momentos em que coisas parecem que não estão acontecendo, parece que algumas coisas não estão fluindo, parece que algumas coisas não estão sendo da forma que a gente imaginou que estavam. É exatamente isso que separa meninos de homens. Irmão, a maior parte das pessoas que eu conheço que abriram mão da sua jornada de fé não é porque eram menos apaixonadas por Jesus do que eu. Às vezes a gente olha para alguém que estava firme na fé e que se afastou, não julgue, não tem a ver com quanto ele é apaixonado por Jesus ou não. Mas a grande verdade é que a maior parte das pessoas que desiste no meio do caminho é porque colocaram sua perspectiva no que se levanta contra si, não naquilo que guarda em meio a qualquer levante. Sabe, se a gente for olhar para o tamanho dos gigantes, a gente vai ter medo. Se a gente for olhar para a força das ondas, a gente vai ter medo. Se a gente for olhar para algumas palavras contrárias, a gente vai ter medo. É por isso que Deus está falando aí, para de olhar para tudo isso e olha para mim. Porque quando você olhar em mim, você vai ver no meu rosto a face e a paz que excede todo entendimento. Então você vai falar como os discípulos falavam, ei Senhor, por acaso você não se preocupa que a gente morra? Tem uma tempestade acontecendo, os discípulos estão desesperados achando que Jesus não se importa. E Jesus, em outras palavras, estava dizendo exatamente assim, através do seu descanso. Se eu estou descansando, significa que existe controle do meu Pai sobre todas as coisas. Descanse também. Preste atenção nisso. Sabe o que é interessante? Tempos depois, Jesus está no Getsemane a ponto de ser entregue, crucificado, e ele fala para os discípulos, ei, não durmam, preciso que vocês orem comigo, não descansem, eu preciso que vocês fiquem comigo. Eu estou sentindo uma angústia mortal. A Bíblia diz que dos poros de Jesus saía sangue. Ele estava com uma angústia porque estava próximo de se afastar do Pai pela primeira vez. Sabe o que a Bíblia relata? Jesus retorna, os discípulos estão dormindo. Então o que a gente aprende é que muitas vezes não tem a ver com Deus nos guardar ou não, tem a ver com a gente não discernir tempo de descanso e tempo de batalha. Tempo de descansar é olhar para Jesus, se Ele está dormindo, durma também. Tempo de batalhar é olhar para Jesus, se Ele fala marche, continua marchando. Se Ele fala avance, continua avançando. Se Ele fala não temas, eu sou contigo, não tenha medo, irmão. Tem a ver com a gente discernir o que Deus fala, só isso. Pastor, é difícil, depende. Quando Kézia não gosta de algo que eu falo num jantar com outro casal, uma olhadinha dela eu já sei que ela está falando. Tem um esposo que entende o que eu estou falando? Um olhazinho, tá bom, já entendi, captei vossa mensagem. Quando Cecília faz alguma coisa que eu não curto, um olhar ela já entende. Eu acho que eu dei mole. Então entenda, a maior parte das nossas crises gira em torno da gente acreditar que Deus não fala. A grande verdade é que a maior parte das nossas crises acontece por a gente não entender o que Deus fala. Deus não está em silêncio. A gente que está ouvindo conselhos demais a ponto de não considerar os dele. Deus não está em silêncio, irmão. A palavra de Deus diz algo que eu acho tão poderoso. Se Ele nos deu o seu único filho, não nos dará também, juntamente com Ele, de graça, todas as coisas? A palavra está dizendo, ei, irmão, Ele foi até o final por você. Ele deu o filho dele por você. Você tem dúvida que Ele também não deseja te dar tudo que você precisa e deseja? Se eu puder te dar um conselho, guarda o teu coração, porque tudo passa. Tudo passa. Você está enfrentando uma luta, existem lutas que você achou que eram o final da tua história, você nem lembra delas. Faz sentido para alguém? Existem lutas que em algum momento você achou, esse aqui é o final da minha história, você nem lembra delas. Então Deus está falando, ei, não coloca um ponto final quando o autor da vida continua escrevendo. Não trata como definitivo aquilo que é temporário. É porque a gente é ansioso, irmão, deixa eu te falar uma coisa, nem Deus foi ansioso para cumprir
aquilo que precisava fazer através de Jesus. Se Deus fosse ansioso, desde o primeiro momento em que o homem pecou, ele já manifestaria a redenção, mas não foi assim que aconteceu. Você sabe por quê? Porque Jesus não venceu imediatamente, mas Jesus venceu definitivamente.